Como eliminar maus pensamentos? O nosso sistema nervoso central produz ondas eletromagnéticas semelhantes às ondas de rádio. Essas ondas cerebrais, com energia boa ou ruim, atingem também as pessoas que estão próximas de nós. O nosso coração também produz ondas eletromagnéticas. Lucas 11, versículo 34. Jesus Cristo disse: "Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas." A luz e as trevas que Cristo se refere, certamente, é a energia boa e ruim produzidas no coração e no cérebro. Por isso, é importante cultivar bons pensamentos para produzir boas energias. Os pensamentos produzem sentimentos que se transformam em palavras e dirigem a nossa vida. Pensamentos de mágoa e outros conflitos são causados por ferimentos da nossa alma. São automáticos, chegam sem percebermos e causam doenças. Especialistas usam várias técnicas para eliminar os maus pensamentos, mas geralmente não têm eficácia. Serão apagados com o passar do tempo. Uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. Portanto, devemos perdoar para recebermos o perdão de Deus. Porém, eu quero chamar a sua atenção para outro tipo de pensamentos, que são perigosos, insistentes e se originam de uma força espiritual. Os espíritos não podem ler nossos pensamentos, mas podem perceber as nossas emoções através dos sinais eletromagnéticos que o nosso corpo produz. Eles percebem quando estamos com ódio, com medo e outros conflitos. Acreditando ou não, os espíritos malignos existem. E deixar de acreditar absolutamente nada resolve. O importante é tomar conhecimento para não ser enganado. Eles estão em toda parte e aproveitam os nossos erros e as nossas emoções para nos atacar. Porque o alvo é nos afastar de Deus para nos destruir. Por isso que Jesus Cristo disse, Mateus 26, versículo 41, "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." Conforme especialistas, a depressão tem origem quando os neurotransmissores não funcionam corretamente e causa raciocínio lento, tristeza profunda, grande angústia, medo constante, desejo de morte. Porém, existem sintomas semelhantes na área espiritual. Quando a medicina não resolve, certamente a depressão tem origem espiritual. Salmo 116, versículo 3. "Angústias do inferno se apoderaram de mim e me encontro em tristeza." Quando alguém sofre com pensamentos insistentes de morte, de ódio e outros conflitos, é necessário pedir perdão a Jesus Cristo e dizer em voz alta que já está perdoado e que os pensamentos já estão anulados. As nossas palavras têm grande poder, principalmente quando estamos unidos a Cristo. 1 João 1, versículo 7. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O inimigo da nossa alma não desiste fácil, por isso é importante sempre repetir que não aceita esses pensamentos e que você já está antecipadamente perdoado. Os espíritos lançam palavras que o nosso cérebro interpreta como se fossem nossos pensamentos. O nosso cérebro não consegue identificar os nossos pensamentos daqueles que se originam dos espíritos. Muitos crimes acontecem por influência dos pensamentos. Por isso que muitas pessoas, depois de praticar crimes, se arrependem, choram e dizem que foram involuntários. Então, lembre-se, nem todos os pensamentos são criados pelo nosso cérebro e nem todos são verdadeiros. A única solução é buscar a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jó 3, versículo 25. Relata que Deus perguntou aos espíritos onde eles estavam e eles responderam que estavam passeando pela terra. Um passeio é uma diversão.
Portanto, eles se divertem com a destruição do ser humano. Os objetivos dos espíritos malignos são enganar, causar sofrimento e levar a humanidade para a perdição. O nosso Pai Celeste atende às nossas orações e quer nos abençoar. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Os espíritos malignos também colocam doenças espirituais e usam pessoas para curar. Porém, as doenças físicas jamais serão curadas pelos espíritos. Por isso que umas pessoas recebem a cura e outras não recebem. Uma parte das doenças é de origem espiritual. Marcos 9, versículo 17 a 24, relata que um jovem era mudo e sofria convulsão. Cristo expulsou os espíritos e ele ficou curado. Os espíritos podem aparecer em figuras de humanos e de anjos. 2 Coríntios 11, versículo 14. Os espíritos malignos se transfiguram em anjos de luz. Outra maneira de enganar as pessoas é com adivinhação e também consultando os mortos. Quando alguém consulta os espíritos, está agindo contra Deus e perde a salvação. Deuteronômio 18, versículo 10 e 11. Entre ti não se achará quem consulte a espírito de adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Várias pessoas não acreditam na existência de Deus, mesmo com tantas maravilhas criadas por Ele. Esses pensamentos de incredulidade também são causados pelos espíritos malignos. João 12, versículo 40. Endureceu-lhes o coração, a fim de que não se convertam. Sabemos que a única solução é expulsar os espíritos em nome de Jesus Cristo, deixar o pecado e estar sempre em comunhão com Ele.